Olá, amigos, boa tarde. Sejam bem-vindos, hein? Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista. Estamos ao vivo também pela internet. Estamos falando para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos aí o nosso muito obrigado pelo grande carinho da sua audiência. No programa de hoje, nós vamos aqui bater um papo legal, gostoso e prestar também uma homenagem a um dos grandes ídolos do Santos Futebol Clube. Trata-se do Robert. Meu amigo Robert, antes de mais nada, boa tarde em meu nome, do Guido Bortolomazzi também para você. E já adiantando a primeira pergunta de cara, né? Que muita gente tem curiosidade de saber. Aonde é que você começou a sua carreira e com quantos anos, Robert? Tudo bem? Alô aí, rapaziada do Baixada Esporte, boa tarde Guido, boa tarde Edson, tudo bem? Prazer estar falando com vocês, obrigado aí pela homenagem. Bom, eu comecei no Olaria Atlético Clube, um clube do subúrbio carioca, perto do bairro que eu morava na Vila da Penha, fui criado lá, cresci, e aí fui convidado para fazer um teste em 1986, entrei no infantil do Olaria, aos 15 anos de idade, em 1986. Aí eu percorri todas as categorias de base do Olaria e cheguei até o profissional, de 86 a 91. Legal, Robert, vamos bater esse papo gostoso aqui. E ao meu lado está o comentarista Guido Bortolomazzi. E aí, Guido, tudo bem? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Vai ser muito legal esse bate-papo com o Robert, porque eu também acompanhei de perto a carreira do Robert e vi vários jogos quando ele estava no Rio Branco de Americana, quando o Santos se empolgou com ele num jogo em Americana, um jogo noturno, que ele arrebentou, né, jogando pelo lado esquerdo, e a gente falava naquela transmissão, pô, esse cara aí tem que vir pro Santos. Zé Paulo Fernandes, vai buscar o cara. Por quê? Porque ele estava jogando muita bola naquela oportunidade. E o bom baiano, Robert. Você lembra bem desse jogo? Lembro. Você tá falando? Lembro. Que o Robert chamou a atenção de todo mundo? Arrebentou a boca do balão, entendeu? O Vitor Moran, na época, falou, pô, o Santos não pode perder tempo, não. Entendeu? Aquele jeito dele, o Santos tem que correr atrás, tem que sair na frente, tem que buscar o cara, entendeu? E todo mundo se empolgou. O Santos tomou um saco do Rio Branco. Tomou 4. Pô, brincou aquele dia, entendeu? Então eu gostaria até desse bate-papo começar falando do Robert, o baiano Robert, né? Para quem não sabe, o Robert nasceu na Bahia. O baiano Robert, eu gostaria de saber dele em quem ele se espelhou, né? Quando menino, para jogar esse futebol todo que ele apresentou. Então, Guido, é verdade, a gente sempre tinha alguém de referência, né? No meu caso, eu tinha o Zico e o Maradona, né? Eram dois jogadores assim que eu gostava bastante. Principalmente o Maradona, por conta de ele ser canhoto, né? Daquelas arrancadas e tal. E eu era muito fã dele, me espelhava muito. Tomava muita pancada e eu lembro que ele não ficava caído, né? Ele tentava se levantar, cantando cavaco e tal. E não desistia da jogada, mesmo tomando bico. E é um cara extremamente técnico e, enfim, fora de série. E o Zico, por ser um meia que sempre chegava na área, fazia gol e tal, era um meia que não só fazia assistências, mas era um meia que fazia gol. Então, me ensinou bastante em relação a essas coisas, em chegar na área e tal. E foram dois jogadores assim que eu me espelhava quando era pequeno. E isso é uma coisa normal, viu, meu amigo Robert, e para todo mundo que está acompanhando o nosso programa, Guido, independente de ser modalidade de futebol. Todo o garoto que começa uma atividade esportiva, seja ela qual for, ele tem que se espelhar sempre em alguém. E ele se espelhou em dois talentos, diga-se de passagem. Zico, até porque o Robert morava no Rio de Janeiro, quando moleque. E claro, imagina, o Zico naquela época já jogava muito também. Como é que era, né? Toda hora no ouvido lá do Robert, Zico. E o outro também, Maradona. Então isso é comum e até salutar, né, Guido? O moleque se espelhar em grandes jogadores para seguir mais ou menos um modelo, né? Porque naquela época lá, né, o Maradona estava se despontando na Argentina e o Robert estava seguindo uma carreira. E como ele mesmo disse, por ser canhoto, né, trabalhar com a perna esquerda, é lógico que ele acabou também se espelhando o Robert no Maradona, que praticamente tem a mesma altura dele, o mesmo perfil dele, né? Aquele estilo dele, de canhoto e tal. E o Zico, mas por ele ter morado no Rio de Janeiro, jogado no Rio de Janeiro, e o Zico também era uma referência do futebol brasileiro naquela oportunidade. Robert, você falou que começou no Olaria, ainda menino e tal, mas você do Olaria, você veio no Pará, aqui em São Paulo, você veio para Campinas, você veio jogar no Guarani. E você chegou numa época no Guarani, modesta parte, né? Eu não sou campineiro e muito menos torcedor do Guarani,
Mas a gente tem que tirar o chapéu. Você chegou no Guarani que tinha o nosso xerifão Fernando, né? Fernando foi zagueiro do Santos, Flamengo. Você chegou lá com Djalminha, Edmar, Ivair começando, era reserva centroavante do Edmar. Só tinha fera, pô. Só o fato de jogar ao lado do Djalminha, por exemplo. Então eu queria saber duas coisas. A primeira, teve um jogo, você estava no Guarani, foi Santos e Guarani aqui na Vila 3-3. Eu queria saber se você lembra desse jogo. E que você falasse um pouquinho dessa passagem, desse tempo aí do Guarani, Robert. Rapaz, eu lembro desse jogo na Vila, choveu e assim, o Guarani sempre foi um time competitivo e eu, pelo Guarani, jogava muito bem contra o Santos. No Brinco de Ouro da Princesa, Campinas ou na Vila, eu sempre jogava bem. Eu atazanava mesmo a vida lá do Santos e dos volantes. Eu lembro que a gente tinha esse embate contra o Axel na volância lá do Santos, realmente era complicado e a gente se fazia difícil mesmo. O Guarani sempre foi um time competitivo e nessa época com o Edmar, com o Djalminha, nossa, o Guarani era um timaço, sempre montou bons times, né? E foi o time que me comprou do Olaria na época, em 91. 91, o Betazini foi ver um jogo lá, Olaria e Flamengo, ele estava até contratando o Djalminha. E eu estava com a 10 do Olaria, aí ele me contratou. E o Eli Carlos também, que era o diretor de futebol, o grande Eli Carlos, jogou no Cruzeiro. Enfim, e eu lembro muito bem desse jogo, fiz um gol na Vila. E o nosso time do Guarani sempre foi um time bem competitivo e muito bom. Guido, acho que você estava no campo. Acho não, com absoluta certeza. Agora, eu não sei se você tem detalhes na sua mente do que aconteceu. Já que o Robert falou desse jogo, e você que está em casa fala, tu não lembra desse 3-3 na Vila com o Guarani, o Robert jogando pelo Guarani. Então, vamos colocar no ar aqui e relembrar um pouquinho. Vamos lá. De agora, tá legal? Confira aí. 6 e Silva 3. Santana, o árbitro procurou segurar a barreira no lugar. Coisa raríssima, muito difícil. Lá vai o Djalma. No meio da barreira, olha o Djalma. Passou. É só virar para guardar. Gol do Guarani. Robert é o nome dele. É o ponta 7 do Guarani. O Bugre saiu forte para cima do Peixe. E na sobra da bola, depois da segunda tentativa do Djalma, você confere na repetição. O Guarani abre a contagem. Olha de novo, ó. Olha de novo, é só bater. Fernando experimentou, caiu o goleiro, bola para fora. Aí vem o Djalminha. Passou pelo Clóvis, olha o gol! Gol! Fernando! Fernando é o nome dele, o Guarani faz 2-0 no placar. A bola passou, o zagueirão do Guarani foi lá, o Guarani fez 1-0. Procura jogar marcado pelo Robert, conseguiu o cruzamento. Narciso passou, olha o gol! Gol! Guga! Gol do Santos na Vila Belmiro. 22 minutos cronometrados. Os jogadores reclamam a falta. Olha aí, ó. Os dois se atrapalharam, mas a bola já estava dentro do gol. Para a cobrança, o Darcy. Ó o Guga. Guga! A marca do artilheiro em 3 minutos. Confere você de novo na Bandeirantes. Ele meteu de cabeça lá dentro. Ficou com a bola e tocou para Djalminha. Que beleza de bola enfiada para o Robert. Olha o artilheiro, o Clóvis apontou. Gol do Guarani. O artilheiro, o matador, é sempre um perigo. Sobrou para ele, ele tirou o goleiro da jogada e tocou para o fundo do gol do Veloso. Todo o time do Santos vem para a área do Guarani. E aí vem a bola. Passou! Gol! Zé Renato! Lembra dessas feras aí? Não, eu tava vendo, você vê, o Cuca tava lá com a camisa 8, o Guga fez 2 gols, matador Guga, ele que fala é o matador de Gambá, que fez 6 gols, em 2 jogos com o Corinthians, marcou 3 gols em cada partida, né? A gente vê o Fernando jogando pelo Guarani, né? Robert pelo Guarani, Djalminha, maestro do Guarani, o Djalminha.
Veloso no gol do Santos. Quer dizer, é gostoso relembrar isso daí. E a Vila, hein? Que coisa de louco, hein? Aquele gramado, com aquela chuva, você não via grama, só via água. Brincadeira, mas é gostoso relembrar. Olha, e nessa partida aí, viu, Robert? Também participou e nós vimos um gol dele também, o xerifão Fernando Matos, que, aliás, honrou com a gente aqui, foi nosso comentarista também, que, aliás, um cara maravilhoso, tem uma vivência e um currículo no futebol espetacular. E eu vou perguntar para o Fernando, que também participou dessa partida aí, que ele falasse um pouquinho, né, desse jogo e como é que era o Robert, porque o Robert tinha recém-chegado do Olaria. Como é que foi o Robert nesse período no Guarani? Uma ótima tarde, obrigado pela presença, viu, Fernando? Boa tarde, Edson, tudo bem? Um abraço a todos, um abraço ao pessoal do Baixada Esporte. Prazer estar aqui com vocês. É um prazer enorme estar com meu querido amigo Robert. Eu já estava quase na minha reta final da minha carreira e tive a oportunidade de presenciar o início da carreira desse talentoso atleta. E tivemos a oportunidade de jogar juntos no Guarani. Se não me engano, acho que ele estava começando a carreira dele, vindo do Olaria. E teve um jogo muito importante que nós fizemos juntos, que foi contra o Santos, que eu me lembro bem, porque nessa data meu filho fazia 1 ano. E foi um jogaço na Vila. Inclusive o Robert fez o primeiro gol, um golaço. E eu também tive a oportunidade de fazer um gol nessa partida. E falar do Robert é dizer a própria vida esportiva dele fala por si só. Um jogador talentosíssimo, não era um canhoto que não tinha perna direita, como a gente costuma dizer no futebol, só para pegar ônibus. Ele trabalhava com as 2 pernas e muito bem, um bom passe, inteligentíssimo em campo, um jogador que sabia fazer gols. E é um prazer estar aqui podendo dar um grande abraço a ele e parabenizá-lo pela excelente carreira que você teve. E eu tive a oportunidade de no início da tua carreira, poder estar junto contigo. Um grande abraço para você, para sua família, querido Edson, Guido, um beijão no coração. Obrigado, meu zagueiro. E o nosso comentarista aqui, porque o Fernando, além de tudo, foi um zagueiro espetacular. Jogou em grandes clubes, foi campeão muitas vezes. E é sempre uma honra poder tê-lo aqui com a gente, né? Compartilhando da sua experiência, do seu conhecimento do futebol, não só com a gente, mas com o público também, né, Guido? Com certeza, com certeza. E é uma pena, a gente fica, às vezes, chateado com as coisas que a gente vê no futebol. E a gente vê o Fernando, com todo esse talento dele, com todo o seu conhecimento, né? Não está trabalhando numa grande equipe, como um treinador de base, como um coordenador de base. Poderia ser muito bem utilizado no Santos, pelo conhecimento que ele tem, né? Uma pessoa que estuda, que se dedica, gosta de futebol, sabe tudo sobre futebol e poderia, sem dúvida nenhuma, fazer parte de um projeto, por exemplo, na Vila, cuidando da base do Santos. Então, são coisas que a gente não consegue entender, mas futuramente isso pode acontecer, porque muitas mudanças deverão acontecer no Santos Futebol Clube e tomara a Deus que ele também possa fazer parte desse projeto todo. Com certeza. Olha, ô Robert, você estava no Guarani. De repente, ficou um tempo no Guarani e aí foi para o Rio Branco de Americana. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, desse período lá no Rio Branco. O que aconteceu? Vamos lá. Foi em 95 que eu joguei pelo Rio Branco de Americana. Na realidade, em 94 tinha acabado meu contrato. E aí o Guarani nada de renovar. Na realidade, o Guarani estava de olho no Marcinho, lateral direito do Rio Branco de Americana. Um jogador muito bom. Acho que ele chegou a jogar até no Internacional de Porto Alegre. Jogou seleção brasileira de base, se não me engano. E o Guarani estava querendo comprar do Rio Branco esse lateral direito. E o Rio Branco exigia o meu passe no negócio, além do dinheiro, né? E aí o Guarani me convenceu, o Rio Branco também, então fui. E foi ótimo para mim, fiz um baita de um Campeonato Paulista em 95.
Nosso meio-campo era eu, Mineiro, Marcos Assunção, Bonamigo, foi o último clube do Bonamigo. E fizemos uma bela campanha, joguei muito, fiz 7 gols, dei muita assistência. E aí acabou o Campeonato Paulista, e mais uma vez nesse Campeonato Paulista também arrebentando contra o Santos. Ganhamos lá no Décio Vita, de 4, fiz gol também. E aí eu acabou o Paulista, fui pro Rio, e aí me ligaram falando que o Santos estava interessado e me queria por empréstimo. E aí eu fui. O Santos me contratou por empréstimo, e no final do ano, desse ano de 95, aquela campanha toda, né? Nós fomos para o final, o Santos adquiriu o meu passe por definitivo. Tem um jogo do Rio Branco, Guido, a gente vai falar já dessa fase que ele está falando do Rio Branco Dominicano, que meteu 4 no Santos lá, jogava com o Marcos Assunção, tudo. Teve um jogo legal entre o Rio Branco e o União São João. E por que eu falo do jogo bacana? Porque o Robert fazia uma dupla de ataque com outro companheiro, amigo da gente, Paulinho Kobayashi. Põe no ar aí, vamos ver. Brigam por uma vaga e correm atrás da reabilitação. O resultado é disposição de sobra e no meio de tanta correria, quem brilha é Alexandre. Na primeira tentativa, ele é derrubado. Na segunda, também. Mas na terceira, ele arranca da intermediária, escapa da falta e serve Batistinha, que bate na saída do goleiro e faz 1-0 União. O Rio Branco começa a reagir quando Marcelo Lopes pega Marcelo Carioca por trás e é expulso de campo. Com um jogador a mais, o Rio Branco aumenta a pressão e consegue o empate. Paulinho Kobayashi cobra escanteio. O goleiro Juliano não acha nada e André completa de cabeça. 1-1. O gol do Vira-Vira não demora e vem numa sequência de erros. Kobayashi erra o passe. O zagueirão fura feio. Robert não acerta como quer, mas Juliano aceita. 2-1. E quando tudo parece definido, o Alexandre, mais uma vez, desequilibra. Ele recebe no meio de campo, chama a marcação e acha Batistinha livre na área. E ele faz o 11º dele no campeonato e empata o jogo em 2-2. Esse Alexandre aí do Guarani, depois veio pro Santos, Guido? Eu acho que foi ele, né? Era esse jogador que o Santos teve aí nas suas fileiras também. O Santos foi buscar o Alexandre e acabou contratando ele. Você vê a qualidade que o Robert tinha, né? Ele batia forte com o pé esquerdo, se bem que o goleiro lá pega no fundo ali, mas ele acabou fazendo um gol bonito. Mas você vê que o crescimento dele, né? A velocidade que ele tinha, quer dizer, com aquele cabelo todo que ele tinha, meu amigo, voava abaixo o Robert. Depois, Guido, ele veio pro Santos, né? E até uma curiosidade, porque muita gente se pergunta assim, pô, quem que trouxe o Robert, né? Quem foi o responsável pela vinda do Robert para o time da Vila? A gente comentou aqui aquele jogo do Santos contra o Rio Branco, que o Santos perdeu do Rio Branco naquela oportunidade de 4. O Robert, como falou, saiu do Guarani, foi para lá por empréstimo, foi para o Rio de Janeiro, mas encantou a diretoria do Santos. Então eu gostaria de saber do Robert quem foi o responsável por ele ter vindo para a Vila, Robert. Então, depois daquele Paulista de 95 que eu fiz pelo Rio Branco de Americana, onde foi muito bem, inclusive para variar contra o Santos, fiz gol e tudo, lá no Décio Vita, fizemos um baita no jogo. O Santos entrou em contato com a diretoria do Rio Branco e quem fez esse contato, quem fez essa ponte toda foi o Tavares, o empresário Tavares, grande Tavares, e junto com o diretor José Paulo Fernandes, na época, né? E o nosso saudoso Vicenzo de Gregório, né? E na época foram eles que foram os responsáveis pela minha contratação e foi um tempo importante lá para minha carreira, um passo grande aí, profissionalmente falando para mim. E foi essa galera. Eu lembro que eles me levaram lá num restaurante na Ponta da Praia, o Mar del Plata. Rapaz, eu comi um peixe inesquecível naquela época. E foi um tempo muito bom para mim. Lembra do Tavares, Guido? É o Mala. Gente fina. Eu não sei por onde anda o Tavares, porque ele ia cavocar jogador para tudo quanto era lado. Até o Giovani, não foi? Ele cavocava jogador, ele se enfiava em contratação, daqui a pouco ele aparecia, o Santos está contratando alguém, ele já ia lá no clube, entendeu? Era fuçador o Tavares, e aí ele foi juntamente com o Zé Paulo Fernandes, quer dizer, por isso que eu falo, estava de olho em tudo, sentia que a diretoria estava querendo, ele ia lá, foi na frente do Rio Branco, conversou e aí o Zé Paulo Fernandes
acabou ajudando na negociação e o Robert acabou sendo contratado. E do Rio Branco, o Santos foi buscar alguns caras lá também. O Marcos Assunção. Marcos Assunção. O Marcos Senna, não foi? Não, o Marcos Senna não veio pro Santos. Veio, jogou no Santos, pô. Marcos Senna? É. Não. O irmão do Marcos Assunção jogou em outros times, não veio pro Santos. Jogou no Santos, jogou um período também no Santos, com certeza, jogou. Mas o Rio Branco sempre foi um grande revelador de talentos do futebol do estado de São Paulo. Ora, daqui a pouco a gente volta contigo, Robert, mas antes eu quero dar 2 recados. O primeiro, hoje, um celular é imprescindível. Dá um pânico, o cara fica desesperado. Por quê? Porque o celular você faz contato com a família, com os amigos, com a escola, com clientes, enfim. Aí dá um pânico, o cara fala, e agora? Né? Perde o chão até. Não se desespere, não precisa sair de casa. É só ligar para o celular que está aí na tela. 988-01-5626. A Top Center, que tem mais de 10 anos de experiência no mercado, vai levar um técnico, vai mandar um técnico aí, vai fazer a avaliação. Você aprovando o orçamento, eles arrumam, traz, você paga no cartão em 12 vezes. Além de competência, a credibilidade da Top Center no mercado é uma coisa impressionante. Então, não se preocupe, deu pane no celular, não precisa sair de casa não, ligue no celular que está aí na tela, eles vão mandar um técnico e vão arrumar o seu celular, tá legal? E meu outro recado importante é da Cacau Center. Tudo que você precisar, para qualquer tipo de festa, qualquer que seja o artigo de festa que você precisa comprar, vá para a Cacau Center. Cacau Center é a maior loja do gênero em todo o litoral paulista e tem preços imperdíveis. Eu estou colocando alguns na tela. Você pode ir em qualquer lugar, não vai achar preço igual. Cacau Center, para quem não conhece, fica ali na Avenida Prefeito José Monteiro, 744, bem pertinho do Carrefour, em São Vicente. Top Center e Cacau Center. Uma pausa, voltamos daqui a pouquinho, segura aí. Nós estamos de volta a Baixada Esporte, hoje fazendo uma homenagem ao Robert, ele é um dos grandes ídolos da torcida santista e um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro. Mas antes, uma nota aqui de falecimento triste, né, Guido? É verdade. A gente hoje recebeu a notícia pela manhã do falecimento da Rosângela Ciandella, da mãe da Rosângela, da dona Yolanda, que acabou falecendo nessa madrugada, ela que estava internada no Hospital Ana Costa, e acabou falecendo. Os nossos pêsames à família, deixou vários filhos, né, mas tudo adulto. Ela estava com 87 anos de idade, teve um AVC e aí acabou tendo um problema de hemorragia cerebral e veio a falecer. Então, as nossas condolências. O velório vai ser às 12 horas e 30 minutos lá em São Vicente, né? E o sepultamento também será no cemitério de São Vicente. Então, as nossas condolências à família e estamos aí registrando o falecimento da dona Yolanda, que veio a falecer nessa madrugada. Eu faço minhas as palavras do Guido Bortolomazzi, desejando também a toda a família os nossos pêsames, né? E que Deus possa confortar o coração de todos vocês aí. Bom, vamos em frente. Hoje conversando com o Robert, grande ídolo da torcida do Santos. Robert, me buzinaram aqui que você chegou a ganhar uma placa na Vila Belmiro pelo gol belíssimo. Como é que é essa história aí? Então, rapaz, foi exatamente contra o meu ex-time, contra o Rio Branco de Americana, a lei do ex já naquela época. Fiz um gol na Vila Belmiro, um gol de placa. Eu lembro que estava no final do jogo, já tinha dado 2 assistências lá, um para o Giovani e um para o Macedo. E aí, no final do jogo, o Galo foi tirar a bola da área nossa, a bola caiu nos meus pés. Na nossa intermediária, eu saí arrancando disparado para o gol. E ninguém me parou, passei por 3 atletas ali, sendo o último que corre atrás de mim é o Marcos Assunção, que no ano seguinte o Santos viria a contratar. Foi um golaço, 7 de março de 1996, Campeonato Paulista Vila Belmiro. Na sequência o Pelé falou que eu merecia uma placa e tal, e tempos depois eu recebi essa placa, e essa placa existe até hoje também lá nos muros ali, no Templo Sagrado da Vila Belmiro. Uma honra para mim. Pois é, merecedor, placa, né? Merecedor. Agora é o seguinte, tem gente falando, Edson, televisão é imagem, não é rádio. Ele falou desse gol, eu queria ver esse gol. Pô, vocês não vão colocar esse gol? Não só colocar o gol,
Mas vamos fazer também uma homenagem ao Robert, porque o Robert falou que o Pelé falou dele, né? Será que é verdade? Vamos lá. Realmente é um gol diferente do que o Marcelino fez. Eu acho que dá para botar uma placa para ele também. E placa é querer demais, né? Mas só o comentário do Pelé já fico satisfeito já. Peraí, falo eu agora. Quer pôr de novo o gol? Não, peraí, falo eu. Põe de novo o gol. Se fosse o Neymar, faria o mundo cair, né, nas glórias do Neymar. Cara, fazer um gol desse daí, é o prêmio Puska. Porque ele pegou a bola no campo de defesa. Não, né? ele driblou todo mundo, levou todo mundo, levou o goleiro, só não entrou de bola em tudo porque não quis. Ô, Robert, sem dúvida nenhuma, esse gol tem que ficar marcado na história do futebol mundial. E olha só o Marcos Assunção. Mas o Robert corria muito também, né? E o gramado não era esse tapete de hoje. Que é isso? Repare que a grama ali tá meio pesadinha e tal. E ó, não, eu tinha que mandar agora esse gol pra FIFA. Entendeu? Falar, ó, vamos voltar no passado, vocês vão ver um gol que um jogador do Santos marcou na Vila Belmiro. Vê só como a Vila é iluminada, hein? Como a Vila traz só alegria. Os golaços que foram marcados na Vila. Esse daí, sem dúvida nenhuma, deveria gravar e quando acontecer jogos na Vila, marcar e jogar no telão. Olha aí, torcedor, vamos relembrar aqui os golaços que já foram marcados aqui na Vila. E um deles é o do Robert. Com certeza. Robert, vamos dar uma pulada no tempo? Vamos para 1995, eu sei que é duro, né? 1995, final do Campeonato Brasileiro, Santos e Botafogo no Pacaembu. A primeira pergunta que eu quero fazer para você. Você já conseguiu engolir aquele erro da arbitragem? E segunda, fale um pouquinho daquela partida, Robert. É complicado falar daquele jogo lá, realmente a gente ainda não se conforma por conta dessa questão da arbitragem. O Márcio Rezende de Freitas foi muito mal o árbitro naquela vez, naquela situação. Ele chamou para si uma responsabilidade que ele, vamos dizer, ele estaria muito mal posicionado para anular esse gol, né, do Camanducaia. E ele, tempos depois, ele reconhece isso, que errou e tal. Naquela época, se tivesse o VAR, com certeza a gente seria o campeão. Mas o Botafogo não tinha nada com aquilo. O Botafogo realmente também era uma belíssima equipe. Nosso time sofreu desfalques importantes. Eu posso citar que o Wagner não jogou essa final. Foi um jogador que fez muita falta nessa final. Um dos principais jogadores nossos. E também, o goleiro do Botafogo fez o maior jogo da história da vida dele. O Wagner, o outro Wagner, goleiro. E fez grandes defesas, realmente. Enfim, a gente criou, a bola não entrou. E quando ela entrou, legitimamente, foi equivocadamente anulado pelo árbitro, infelizmente. Mas aí depois Deus foi bom comigo, e lá na frente, tempos depois, eu viria a ser campeão brasileiro pelo Santos, aí em 2002 com as pedaladas. Eu sei que é difícil digerir isso, né, Robert? Mas vamos voltar então ao tempo e mostrar um pouquinho aí como é que foi aquela decisão Santos e Botafogo 1-1 no Pacaembu. Era um jogo que só a vitória nos interessava e não havia outra coisa para se pensar a não ser ganhar o jogo. A falha da arbitragem faz parte do jogo, infelizmente para uns e sorte para outros. O fogão chegando, Túlio! Posição irregular. Ganhou a grande área contra dois, dividiu, bateu. E agora entrando aqui no Pacaembu e olhando esse gol, já venho
o Marcelo Passe com a bola na esquerda. Bateu bem! E eu fui comemorar, mas só que quando eu vi que a torcida parou logo de comemorar, e quando eu olhei para trás, ele estava com o braço levantado. E imediatamente eu corri até ele, para poder perguntar o que ele deu, né? Aí ele falou que foi impedimento e os jogadores, acho que o Giovani olhou pro bandeira, viu que o bandeira não tinha dado, chegou e falou, não, o impedimento foi meu, eu que dei e acabou. Aí depois, né, no vestiário, né, que eu fiquei sabendo que o gol foi legítimo, né, que o bandeira também não levantou. Foi aquela lamentável situação de o único gol legal da partida ser anulado. Olha a declaração do Cabralzinho, que interessante. Para ele, Cabralzinho, o gol do Túlio, impedido, até o próprio Luciano do Vale, no dia, na narração, falou, tá impedido, e estava mesmo impedido. Para o Cabralzinho, o gol do Santos também foi irregular, porque o Capixaba, naquela dividida de bola, que ela espirra e cai no pé do Marcelo Passo, na opinião do Cabralzinho, foi faltosa a jogada do lateral do Santos. Mas tudo bem, gol irregular do Santos, gol irregular do Botafogo. E o Camandu cai, um gol absolutamente ilegítimo. Então, meu caro Guido, não é ficar, como falou o Robert, passou, mas é uma pena porque o Santos, infelizmente, perde um título por mais um erro de arbitragem. E uma coisa em que a gente tem que ressaltar o que aconteceu naquele ano de 95, por tudo aquilo que o Santos fez, os jogos memoráveis, como foi e fica na história até hoje, aquela vitória monstruosa em cima do Fluminense, Santos perdeu no Maracanã, vem pro Pacaembu, acaba revertendo a situação, vence uma partida fantástica, e aí no jogo final contra o Botafogo, o Robert falou uma coisa interessante, você vê, a ausência do Wagner. O Wagner foi um dos destaques do Santos no campeonato de 95. O jogador, depois que foi vendido para Roma, da Itália, né, acabou saindo do Santos, mas foi uma falta brutal que aconteceu, porque ele era o esteio daquele meio-campo, era um jogador que tinha uma qualidade de saída de bola, no toque de bola, chegava junto, batia de fora da área. Quer dizer, fez falta? Fez, mas o Santos também fez por merecer o título, né? Por tudo que ele acabou fazendo, por tudo que ele mostrou naquele jogo do Pacaembu, nós estávamos lá, foi uma derrota com sabor de vitória, essa é a verdade. Porque o Santos, todo mundo fala, o Santos foi o legítimo campeão de 95, como aconteceu no Rio de Janeiro, né? A gente fala que o Santos é roubado, vira e mexe o Santos é roubado em grandes títulos. Foi roubado nesse de 95, foi roubado no título de 83, de 83 o Maracanã também. Roubo, meter a mão. Os carioca garfaram o time do Peixe em 2 títulos brasileiros. Roberto, como você falou anteriormente, Deus depois se deu uma alegria. Foi 2 anos depois, em 97. Torneio Rio-São Paulo. O Santos já não ganhava título há algum tempo. E você acabou conquistando. Eu queria saber o que você tem de lembranças, né, desse título do Rio de São Paulo de 97. Conta pra gente aí. Pois é, fomos campeões do Rio São Paulo em 97 contra o Flamengo no Maracanã. E na semifinal eu lembro que a gente eliminou o Palmeiras, grande Palmeiras. O Palmeiras era o Palmeiras da Parmalat, um timaço também. E fiz um golaço no Palestra, fizemos 3-1. Eu lembro que no jogo da volta o jogo foi para Presidente Prudente, foi um 0-0. E o Luxemburgo, quando veio para o Santos, ele montou uma belíssima equipe, né? Aí chegou o Alexandre do União de Arara, chegou o Alessandro, se eu não me engano, da Matonense, chegou o Marcos Assunção, Zete, Ronaldo, zagueirão. Então, nosso time era muito bom. O Vanderlei conseguiu juntar excelentes peças, fiz um grande campeonato também. E Anderson Lima, lateral direito, muito bom também. Juari, Sandro, zagueiro. Era um belíssimo time nosso e foi o justo campeão. Em cima do Flamengo no Maracanã, com mais de 90 mil pessoas no estádio, com Romário, com Sávio, se não me engano estava Edmundo também. Enfim, foi um belíssimo título. Então, Robert, mais uma homenagem para você aqui. Você falou que na semifinal pegou o poderoso Palmeiras, que tinha Parmalat por trás, e depois decidiu um título no Maracanã contra o Flamengo, com aquele público lotando o Maracanã. Foi uma conquista muito importante e você vai ver agora como foram esses 2 jogos. Põe no ar. Piá serviu o Baiano e o tiro foi certeiro. 1-0 Santos.
Márcio Araújo se agita e Djalminha é pura precisão na cobrança de falta. Márcio ganha de presente o empate e um beijo. Luxemburgo não gosta e o seu Santos exibe uma força que parecia perdida. Alessandro foi fazendo fila até ser derrubado. Pênalti que Marcos Assunção transformou em nova vantagem santista. Vantagem no placar e no número de jogadores depois da expulsão de Sandro. Vantagem ainda maior depois do golaço de Robert. Final, Santos 3, Palmeiras 1. O Santos vem com estrelas só no calção, mas é dono de um entrosamento que põe os astros na roda. O baixinho Alessandro faz miséria na área e o gol não sai por milagre. O mesmo Alessandro de novo faz fila e experimenta um chute longo e perigoso. O Flamengo demora a se acertar. Lúcio é o que melhor arrisca de longe e rasteiro. O gol do Santos até custou a sair. Zé Carlos custou a pular. Anderson faz 1-0. Um pênalti de Ronaldão em Sábio. Uma boa cobrança de Romário. Um novo rumo para o jogo. A torcida balança o Maracanã. E no embalo vai Sábio fazer o que não vinha fazendo. Romário está lá na hora certa. 2-1 Flamengo. Um placar ilusório. E a última das ilusões veio no começo do segundo tempo, dos pés de Lúcio, que por muito pouco não ampliou. O Santos Carlos ainda faz uma defesa espetacular na cabeçada de Macedo. Se o Flamengo não andava bem, não poderia melhorar com a saída de Lúcio e a entrada de Márcio Costa. Dava para pressentir o gol de Juari. Chute na veia. 2-2. Os 15 minutos que restaram poderiam ser até 1 hora. Nem assim o Flamengo parecia capaz de voltar a marcar. E com toda certeza, nem seria justo. Santos, pela 5ª vez, legítimo campeão do Rio-São Paulo. É santista. A pequena torcida comemorou sem parar o título. Afinal, ganhar no maior estádio do mundo e diante da maior torcida do Brasil não é para qualquer um. Ganhamos dentro do Maracanã com 70 mil flamenguistas e o time vibrou. Eu acho que para nós o importante é que a gente pode ganhar dentro de casa, fora de casa, em outro estado, se jogarmos dessa forma. Em cada abraço estendido, em cada grito emocionado, em cada sorriso no rosto, o Santos soube honrar os paulistas. No carnaval, o enredo campeão se chama Peixe. O time não fez aquilo que tinha que fazer. O Júnior pediu uma coisa, a gente recuou. O time do Flamengo não pode jogar 30 minutos de defesa. E o Santos soube aproveitar isso e parabéns pro Santos. Oferece esse título a alguém? Toda a torcida santista que não comemora um título há muito tempo. E dizendo uma coisa com toda a humildade e sinceridade, com os pés no chão você se ganha. Ninguém ganha de véspera. O importante é fé em Deus, né? A nossa equipe não teve fé até o fim e conseguimos o gol, graças a Deus. Eu não sei nem como eu vou falar. Estou tão feliz pelo empenho do grupo, pela dedicação e pela união da comissão técnica. O grupo é forte e a comissão técnica é forte. E ganhamos o título aqui dentro do Maracanã. Vou dedicar ao Aston Rodrigues, por mais que ele seja Flamengo, eu acho que ele nos dá apoio em todos os momentos. Então, Aston, esse é para você. No intervalo eu pedi aos jogadores que tivessem calma, porque nós tínhamos jogado muito melhor do que o Flamengo e nós tínhamos praticamente dado os gols ao Flamengo. Então que eles tivessem 45 minutos para poder fazer mais um gol, que nós seríamos campeões. Não desesperar. Então acho que essa personalidade da equipe hoje, mesmo sendo jovem a equipe, foi muito importante.
Bortolomás? 3 fatos curiosos. Primeiro, nesse jogo o Vanderlei fez uma alteração, tirou o Marcos Adriano na lateral esquerda e colocou o Juari. Segunda curiosidade, Juari fez o gol, deu o título ao Santos, sumiu no futebol. Terceira curiosidade, o Santos tinha um jogador aí que veio da ponte, o Piá. Era um talento, se perdeu na vida. Hoje, até conversei com o Anderson, o lateral que fez um dos gols dessa partida, ele falou que o Piá está agora sendo treinador de base e tal, e acabou melhorando a sua vida particular. Parabéns, né? Essas são as curiosidades do futebol. Uma paradinha rápida, daqui a pouco tem mais homenagem a Robert. Segura aí. Bom, de volta e agora pergunta para o Robert o título de 2002. Robert, fale tudo, não esconda nada. Você sabia que o Diego não teria condições de jogar o tempo inteiro? Você já tinha conversado isso com o Leão com você? Diz aí, Robert, título 2002. Rapaz, eu não sabia, o elenco todo não sabia. Eu acho que só quem sabia dessa gravidade da lesão do Diego era a comissão técnica e os médicos, né? E aí quando o Diego começa o jogo, o Diego cai, eu dou um salto no banco, já colo no ombro do Leão, já começo a alongar, olhei pra cara dele, e aí ele vai, entra. Não tinha jeito de eu não entrar, porque eu estava com muita vontade de ajudar o grupo, ajudar o time, ser campeão brasileiro. É uma oportunidade única ali, mais uma final na minha história, na minha carreira. E essa final eu teria que ser campeão brasileiro. E ainda contra o Corinthians, no Morumbi lotado. E toda aquela campanha nossa do Santos, da pedalada, enfim. Grandes jogadores. E ali eu pude contribuir com a minha entrada e fazer um bom jogo, um belíssimo jogo. Junto com todo mundo jogou muito bem. Enfim, foi um jogo histórico, um jogo maravilhoso. Lógico que a gente não queria entrar nessas condições do nosso companheiro sair por contusão. O Diego, que fez um belíssimo campeonato e foi um dos grandes responsáveis pela vitória do primeiro jogo no Morumbi, jogou muito para mim. Ele foi a principal peça no primeiro jogo da final. Enfim, e foi um título histórico, a gente tá gravado na história do Santos aí, marcado na nossa carreira, e me sinto honrado e muito orgulhoso de fazer parte dessa história. Então vamos juntos, né, Robert? Reviver, junto com o telespectador do Baixado Esporte, esse momento maravilhoso de 2002. Põe no ar. Logo no começo do jogo, Diego sente a coxa esquerda. Com uma distensão na coxa, o atacante santista tenta permanecer em campo ainda, mas não deu para ele. Fora da final, é substituído por Robert. O Corinthians, precisando vencer, vai para cima. Kleber cruza e Guilherme cabeceia, queima a roupa. Grande defesa de Fábio Costa. O Santos devolve na mesma moeda aos 10 minutos após cobrança de Robert. Alex cabeceia e Doni faz grande defesa. Mais Santos, Robert avança. Invade a área, mas Fabinho trava na hora certa. Os santistas pedem pênalti, mas o árbitro dá escanteio. O mesmo Robert cobra e a bola bate no travessão. Aos 27 minutos, tabela entre David e Fabinho, que chuta cruzado para ninguém. Aos 32 minutos, Guilherme recebe sozinho de Rogério e chuta por cima do gol. Aos 35, Robinho dança na frente de Rogério, que faz pênalti. Repare que ele passa o pé esquerdo, o pé direito 7 vezes em cima da bola até ser derrubado. Ele mesmo cobra e faz Santos 1-0. Finalzinho do primeiro tempo, Vampeta lança para Kleber, que chuta para mais uma grande defesa do goleiro Fábio Costa. E o Corinthians tenta mais uma vez, Guilherme de cabeça, mas a jogada já estava invalidada. Fábio Costa foi lá para garantir. Aos 5 minutos do segundo tempo, grande jogada de Renato, que toca de calcanhar para Léo, lateral cruza, Elano ajeita de cabeça para Robinho, mas o atacante chuta por cima do gol.
Aos 9 minutos, Rogério cobra falta no segundo pau. Fábio Luciano ajeita de cabeça, a defesa não afasta e a bola sobra livre para Gil na pequena área. Mas o atacante desperdiça. Aos 12 minutos, Fabinho dá um soco em Robert. O técnico Leão reclama e acaba expulso de campo. 1 minuto depois, Rogério cobra falta. Paulo Almeida desvia para Fábio Costa fazer uma defesa impressionante. Escanteio para o Corinthians que Rogério cobra. Anderson toca para o gol e mais uma impressionante defesa de Fábio Costa. Mais um escanteio. De novo Corinthians, de novo Rogério. Outra extraordinária defesa do goleiro santista. Aos 25 minutos, Gil tenta Marcinho e Alex quase marca contra. Aos 30 minutos, continua a pressão do Corinthians. Gil cruza e David de cabeça deixa tudo igual. 1-1. Aos 39, o Corinthians vira o jogo. Cruzamento da esquerda de Vampeta e Anderson de cabeça faz. 2-1 Corinthians. E quando as coisas pareciam pender para os lados do Corinthians, Robinho decidiu aparecer de novo. Recebeu um lançamento pela direita, se livrou de Anderson e deu o gol de bandeja para Elano. 2-2. E para completar o show de Robinho, aos 47, ele de novo recebeu na esquerda, entortou 2 corintianos. E tocou para Léo. O lateral cortou o zagueiro e chutou no ângulo de Doni. O Santos é campeão brasileiro de 2002. E aí esse título maravilhoso de 2002 que o Robert teve o privilégio de conseguir, né, para a história do Alvinegro da Vila. Uma pausa e a gente volta já já. Segura aí. Bem, Robert, chegando já praticamente ao final do programa, você como grande ídolo da torcida santista, eu te pergunto, o que é que o Santos representa na sua vida e na sua carreira? Ficar marcado na história do Santos, para mim foi uma honra. Santos, um clube, para mim, um dos maiores clubes do futebol mundial. Nas minhas contas, 255 jogos, 49 gols e muitas assistências. Vários títulos disputados e eu considero que eu ganhei 3 títulos, né? O Rio São Paulo 97, tem o Brasileiro 2012 e tem aquele torneio de verão. Torneio de verão na Vila Belmiro, gol de Kennedy contra o Corinthians. Eu considero um título, para mim está no meu currículo. E para mim foi uma honra ter vivido essa história no Santos, nessas 2 passagens distintas. É um dos principais clubes onde eu joguei, né? Foi o clube que eu conquistei o título brasileiro, o título máximo da minha carreira. Foi o clube onde eu fui convocado para a seleção paulista e também, principalmente, para a seleção principal. 2001 foi um ano que eu fui convocado o ano todo, amistosos, eliminatórias, Copa das Confederações. Então o Santos foi um time que me projetou muito na minha carreira e hoje eu sou conhecido, o Robert que jogou no Santos, ainda que eu tenha jogado em grandes times, futebol brasileiro e ter feito grandes campeonatos, mas o pessoal me marcou assim, a minha passagem, porque foi o time que eu mais joguei, né? 6 anos, juntando as 2 passagens, então o Santos significa muito para minha carreira e não tem como desvencilhar isso da minha imagem. E com muita honra e com muito orgulho eu consegui marcar minha história nesse clube glorioso. Robert, essa foi uma pequena e singela homenagem de nós aqui do Baixado Esporte, tenho certeza de toda a nação santista para você. Obrigado pela sua participação, forte abraço, tudo de bom, viu, Robert? Valeu aí, galera do Baixado Esporte, obrigado aí pela homenagem.
Foi um prazer mais uma vez participar do programa de vocês. Um abraço, Guido. Um grande abraço aí, Edson Calegares. Fiquem na paz. Deus abençoe todos vocês. E saudações santistas. Valeu. Obrigado, Robert. Guido Bortolomazzi, vamos embora, Guido. Vamos sim, mais uma vez, uma página virada do Baixada Esporte, mostrando aí os craques do Santos e essa história linda do jogador Robert. Um abraço e até a próxima. Gente, muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.